Será Rafinha Alcântara o primeiro reforço para a janela de transferências de 2026 para o Flamengo? Vou trazer essa informação para você, essa verdade sobre Rafinha Alcântara, e vou falar também sobre mudança na final da Conmebol Libertadores. Pode haver uma mudança de última hora aí no local da final da Conmebol Libertadores. E vou falar também sobre um documento assinado envolvendo o jogo entre Flamengo e Sport. Mas antes de tudo, eu peço para você que chegou agora no canal, que ainda é inscrito, se gostar do conteúdo, se inscreve, deixa o like, aciona o sininho das notificações em todas. E você que já é inscrito, deixa o seu like aí, comente embaixo e olha aí se você acionou o sino das notificações, tá? Então vamos começar esse vídeo, galera. Vamos já começar falando aí sobre essa mudança na final da Libertadores 2025. Isso porque a Conmebol ela estuda em mudar, tá, a final da Libertadores para outro local. A entidade avalia aí tirar a final de Lima, no Peru, né? O local onde foi selecionado para esta final da Libertadores 2025, por conta aí de problemas políticos no país, tá? O local favorito para receber a decisão seria Assunção, no Paraguai, onde é sede aí da Conmebol e também palco da final da Sul-Americana deste ano, que acontecerá uma semana antes da decisão oficial aí, deve sair nos próximos dias. Então, saindo essa notícia aí da Conmebol, eu já trago para vocês aqui de primeira mão, como sempre. Mas eu acho que se o país está em uma guerra política, então a Conmebol está avaliando tirar a final de Lima. A Lima, para todos aí que não sabem, foi o lugar sede onde o Flamengo saiu do jejum de 38 anos, onde conquistou a Libertadores novamente. Mas eu quero que você, torcedor, deixe aí embaixo os seus comentários o que vocês acham aí dessa final sair de Lima para Assunção, no Paraguai. Eu acho que o estádio de Assunção ali, não sei se é o estádio do Cerro, se é o estádio do Libertad, né, o estádio nacional, mas a gente não sabe ainda qual que vai ser o destino desta final de 2025. Seria Lima, mas caso a Conmebol mude, a gente não sabe qual é o estádio que vai ser essa final. Se vai ser no estádio do Cerro Porteño ou se vai ser no estádio do time do Olímpia do Paraguai. Então, tá aí para vocês, notícia de primeira mão sobre a Conmebol, né? A final saindo de Lima, do estádio Monumental 1, para Assunção, no Paraguai. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o Racing de Avejaneda, nosso rival aí na semifinal da Conmebol Libertadores. O time do Racing que tem alguns problemas, né, para essa final de Libertadores. O time argentino, ele jogou nesse final de semana contra o Banfield pelo campeonato argentino, ganhou de 3-1 o jogo. O time do Racing hoje está jogando aí um futebol bem bonito, vistoso na Argentina, mas o time do Racing teve mais um desfalque aí de última hora, que vai ficar de fora dos 2 jogos contra o Flamengo. O Racing já tinha perdido 2 jogadores por lesão no joelho. Esses aí a gente não sabe se vai perder um ou as 2 partidas, ou se vai estar prontos, aptos nas 2 partidas, mas o Gabriel Rojas, né, que lesionou ontem, uma lesão na coxa, ontem não, no sábado, lesão na coxa, e ele vai ficar de fora dos 2 jogos aí contra o Flamengo. Então, de olho no adversário com problemas, mas mesmo assim o Racing continua sendo um bom time, o time argentino aí que nos últimos anos eles vem subindo aí de produção no cenário argentino, né, no futebol argentino, e vem ali principalmente muito à frente do seu rival, o Independiente. O Racing, para vocês terem uma ideia, só tem um título de Libertadores, o Independiente tem 7 títulos, então faz mais ou menos quase 58 anos que o Racing não consegue ser campeão Libertadores. Então eles vão fazer de tudo para levar esse título para Avejaneda, tá, galera? Então vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Rafinha Alcântara. Antes de eu trazer essa notícia do documento que vazou aí assinado, o Rafinha Alcântara, ele ainda sonha em jogar no Brasil, tá? O ex-Barcelona aí foi revelado nas categorias de base do Barcelona,
Ele é irmão do Thiago Alcântara e o meia revelou seu desejo aí de atuar pelo Flamengo, né? O Mengão, que é time de coração do Rafinha Alcântara, e ele deu uma entrevista aí falando que em 2017 quase fechou com o Flamengo, né? Ele falou o seguinte: faltou jogar um pouco no Brasil, especificamente no Flamengo, que é meu time de coração. O jogador está sem clube, tá? Desde que saiu lá do Al-Sarak, do Catar, mas as questões físicas preocupam o jogador. O Rafinha Alcântara, que ao longo da sua carreira, ele convive aí com lesões físicas, né? Essas lesões atrapalharam um pouco a carreira do jogador, o jogador que passou por Internacional, Barcelona, Real Sociedad e Paris Saint-Germain até ir para o futebol do Catar. Então, Rafinha é um jogador experiente, jogador bem rodado, já jogou por diversos clubes aí do futebol internacional, inclusive eles, o poderoso Barcelona e a Internacional de Milão, está livre do mercado aí, se jogando para cima do Flamengo. Mas eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, se vocês aceitariam o Rafinha no Flamengo. É um bom jogador, Rafinha, mas eu acho, na minha opinião, que o Rafinha para o Flamengo não vira, porque essas lesões aí, elas vêm incomodando muito a diretoria do Flamengo. Muitos jogadores do Flamengo que vêm com a idade meio avançada, né, lesionados. O Rafinha já tem 31 anos, 32 anos já, então não seria, na minha opinião, não seria uma ótima para o time do Flamengo. O Flamengo tem que rejuvenescer o seu elenco. Lembrando que um atacante ou meia, um ponta, não são as prioridades do Flamengo para a janela de transferências do começo do ano. O Flamengo mira 2 contratações pontuais, um goleiro e um zagueiro de preferência canhoto, tá? E um goleiro ali para ser o reserva do Rossi, vendo que o Matheus Cunha já assinou um contrato com o time do Cruzeiro e sairá aí no começo do ano para o time da Raposa. Outros jogadores também que esses ficam aí no radar do Flamengo, em qualquer momento o Flamengo pode até tentar uma investida, é um atacante também. O Flamengo monitora a situação do atacante, mas prioridades mesmo é um goleiro e um zagueiro. Então deixe seu comentário aí embaixo, se você, torcedor rubro-negro, sendo José Boto e o BAP, você contrataria Rafinha Alcântara? Deixe embaixo nos seus comentários. Vamos falar do próximo assunto agora. Esse documento que foi assinado aí gerou uma revolta tremenda da torcida do Sport, tá? Uma polêmica muito grande aí no Sport antes de enfrentar o Flamengo. Isso porque as torcidas organizadas do Sport divulgaram aí uma nota de repúdio contra a diretoria após o clube vender o mando de campo contra o Flamengo para uma empresa privada, tá? Aliás, afirmaram aí que caso o jogo não seja na Ilha do Retiro, a Arena Pernambuco ficará vazia em protesto da torcida organizada do Sport, né? Mas o Sport assinou esse contrato aí que prevê uma multa de R$600 mil, 20% do valor total de 3 milhões, caso o jogo não ocorra aí na Arena Pernambuco. Então, essa assinatura de documento ela não gerou muito bem ali dentro da torcida do Sport. A torcida do Sport, que antes do contrato ser assinado já tinha se manifestado, né? A torcida do Sport falou que se fosse para não jogar na Ilha do Retiro, nenhum torcedor iria comparecer, né? Mas o documento foi assinado, tem uma multa que prevê ali que, se caso o Sport não cumpra com sua palavra, o Sport vai ter que arcar com 20% ali, né, dos 3 milhões, ou seja, 20% vai dar R$600 mil. Então, para um time que está praticamente rebaixado para a segunda divisão, seria uma grana extra entrando no bolso, né? Mas caso tenha essa quebra de contrato, esse montante de dinheiro aí, ele pode diminuir. Então o Sport, ele pode, ao invés de ganhar 3 milhões de reais, o Sport pode pagar R$600 mil caso não aconteça esse jogo na Ilha do Retiro ou na Arena Pernambuco. Então, basicamente o seguinte, para o Flamengo, não tem que olhar para o quintal dos outros. O Flamengo vai ter que fazer a parte dele, vai ter que ganhar do Sport,
porque é obrigação. Sendo na Ilha do Retiro, sendo na Arena Pernambuco, o Flamengo tem que ganhar esse jogo, até porque se ganha esse jogo e ganha do Palmeiras no domingo, ganha do Botafogo no Palmeiras no domingo, o Flamengo volta ali a ser o time com mais chances de título brasileiro. Lembrando que as chances do Palmeiras subiram para 75 pontos de ser campeão, o Flamengo caiu aí para 25%, mas tem chances aí o Flamengo, tá? Dito isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e tamo junto, saudações rubro-negras.